E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos agora para a terceira e última parte em que a gente analisa as questões de direito administrativo da PGM Campo Grande. Dessa vez, esse vídeo é um pouquinho menor, são só 3 questões tratando de improbidade administrativa. Lembrando a você que nós temos uma série de vídeos aqui no canal que trata do começo ao fim da improbidade administrativa, tá? Essas questões aqui estão lá naquela série de vídeos. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá? Você tá perdendo a oportunidade de graça de acertar umas questões a mais na prova. Vamos lá. Olha só. Considerando as disposições da lei de improbidade e o processo administrativo disciplinar, julgue os itens seguintes. 22. Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência a que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos seus direitos políticos por um período de 8 a 10 anos. Essa questão aqui, ela exige que você faça o raciocínio básico que se deve fazer dentro de um ato de improbidade administrativa. É o seguinte: sempre que você for analisar uma improbidade, você tem que conseguir encaixar essa improbidade em um dos 3 artigos da lei de improbidade, da 8429, tá? Ou esse ato ele causa enriquecimento ilícito, então ele está violando o artigo 9º, ou ele causa prejuízo ao erário, está violando, portanto, o artigo 10, ou ele viola um dos princípios da administração pública e está violando, portanto, o artigo 11, tá? Nós também temos o artigo 10A, mas é por uma hipótese bem específica, só para problemas tributários com ISS, tá? É uma hipótese bem específica, o 10A, a gente pode deixar ele de fora dessa análise aqui. O que importa são os 9 artigos principais, 9º, 10 e 11, tá? Nesse caso aqui, ele quis falar o seguinte: olha, o cara recebeu dinheiro. Se recebeu dinheiro, obviamente é enriquecimento ilícito. Aí você pode falar, mas esse ato dele também viola princípios da administração, viola o princípio da moralidade. Claro que viola, mas aí aqui é uma regra em improbidade. Os artigos 9º, 10 e 11, eles têm uma ordem de relevância, uma ordem de gravidade, tá? O 9º é o mais grave. Ou seja, se o mesmo ato viola o artigo 9º e o artigo 11, nós o penalizaremos somente pelo artigo 9º, tá? Seria aqui uma espécie de princípio da subsunção aqui, perfeito? Que ocorre em direito administrativo, aqui em improbidade administrativa. Então veja, já vimos que esse é um caso de enriquecimento ilícito. E a pena para o enriquecimento ilícito realmente é essa? É de 8 a 10 anos aqui na suspensão dos direitos políticos? É sim. Olha só, está certa a questão e vamos ver o que diz a lei. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Aí eu quero deixar bem claro para você o seguinte: os incisos que formam o rol aqui do artigo 9º, eles são meramente exemplificativos, tá? Mesmo que você não consiga encaixar em um dos incisos. Se o ato ele está ensejando enriquecimento ilícito do agente público ou do terceiro que está ali junto com o agente público, é um caso de enriquecimento ilícito enquadrado no artigo 9º, tá? Ainda que não esteja perfeitamente ali numa previsão típica, vamos dizer assim, de um dos incisos desse artigo. Olha só, mas, de toda forma, veja o que diz o inciso 10. É ato, né, por importar enriquecimento ilícito, é um ato de improbidade. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício. É justamente isso que trata a questão. O servidor público ali, ele prevaricou, ele deixou de fazer um ato que deveria fazer e para isso ele recebeu dinheiro. Ou seja, ele se omitiu de um ato de ofício e para isso enriqueceu ilicitamente. Então não há dúvidas, está encaixado no artigo 9º. O artigo 12 é o que vai falar quais são as sanções para cada ato de improbidade administrativa. O que eu fiz aqui foi simplesmente fazer uma tabela com as hipóteses lá do artigo 12, tá? Peguei aquelas hipóteses e coloquei numa tabela aqui só para tentar te ajudar criando uma memória visual para as hipóteses previstas lá no artigo 12. Então olha só, quando estamos falando de
enriquecimento ilícito, aqui no artigo 9º, nós realmente temos a pena de suspensão dos direitos políticos. E essa pena é, de fato, de 8 a 10 anos, tá? Por isso está corretíssima aquela questão. Vamos lá. Mais uma questão da prova. Questão 23. A ação principal relativa a procedimento administrativo que apura a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada. Lembrando a você que quer fazer concurso de advocacia pública, quando ele fala pessoa jurídica interessada, ele está falando da fazenda pública, tá? Ele está falando das procuradorias, inclusive da Procuradoria do município de Campo Grande, que é quem representa, obviamente, o próprio município de Campo Grande, que é a pessoa jurídica interessada. Olha só, dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação da medida cautelar. Essa questão aqui, ela é pura e simplesmente a letra da lei, contudo, eu considero uma questão difícil, porque memorizar esses prazos, principalmente um prazo que está previsto é um prazo processual, mas que está previsto fora do CPC, a gente não costuma se atentar muito a esses detalhes. Então, se você errou essa questão aqui, não precisa ficar muito chateado consigo mesmo. Essa era uma questão errável, vamos dizer assim, embora estivesse na lei, é chato memorizar esse tipo de coisa. Porque a questão fala que o prazo é de 60 dias. Está errado, porque a lei vai falar que o prazo é de 30 dias para efetivação dessa medida, tá? Então, veja, mesmo a questão falando aqui em 60 dias, tá errado porque a lei fala que o prazo é de 30 dias. Perfeito? Então, vamos lá. Próxima e última questão de direito administrativo aqui dessa prova, dessa vez tratando de servidores públicos. Olha só, nos processos administrativos disciplinares, o uso de prova emprestada, ainda que haja autorização do juízo competente, é vedado, ou seja, é proibido, em razão do direito de proteção à intimidade prevista na Constituição Federal de 88. Se você errou essa questão, desculpa, eu vou dar um puxão de orelhas em você. É uma súmula relativamente recente, acho que essa súmula é de 2017. Não se pode errar questão sumulada, ainda mais de súmulas recentes. Se você erra uma súmula que é lá da década de 90, tá bom, às vezes passa batido. Agora, essas súmulas recentes você tem que conhecer todas e você tem que conhecer os fundamentos pelos quais essas súmulas foram feitas. É muito fácil achar material grátis disso daqui na internet, sabe? Se você coloca lá súmulas recentes STJ, com certeza você acha um artigo de alguém que compilou umas súmulas, dá umas explicadas nelas. No próprio site do STJ você vê lá cada súmula e você consegue achar os julgados que ensejaram a criação de cada súmula. Você tem que conhecer todas as súmulas recentes, tanto do STF quanto do STJ. Se for súmula vinculante, obviamente que você deve conhecer mais ainda, mas mesmo a súmula simples, vamos dizer assim, do STF e todas as súmulas do STJ, você precisa conhecer, tá? Essa questão aqui está errada porque justamente existe uma súmula prevendo essa hipótese de prova emprestada para processo administrativo disciplinar. Olha só aqui, súmula 591 do STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Então, respeitado o contraditório, respeitado a ampla defesa e autorizado pelo juízo competente, é possível sim essa prova emprestada, tá? Inclusive, prova emprestada do processo penal. E, inclusive, essa questão ela poderia ter sido muito mais difícil, eles poderiam ter ido muito além. É possível a prova emprestada do processo penal para tipos de provas que só podem ser produzidas no processo penal, tá? É o caso, por exemplo, da quebra do sigilo telefônico. Olha só, a quebra do sigilo telefônico só pode ser feita lá no processo penal, tá bom? Contudo, uma vez que foi feita no processo penal, ela pode ser aproveitada aqui no processo administrativo disciplinar. É justamente para essa hipótese que existe essa súmula. Mas a questão nem foi tão longe, só tratou genericamente da prova emprestada e tá errada a questão justamente porque a prova emprestada é aceita sim pelo STJ. Perfeito?
Com isso, encerramos essa nossa série de vídeos aqui comentando a prova de Direito Administrativo da PGM Campo Grande. Se gostou dos vídeos, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve, que a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. É isso aí e vamos juntos!